dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo devocional. Não repara a minha voz, fiquei um pouco resfriada aí nos últimos dias, né? Então ainda estou me recuperando, mas já vim aqui gravar esse vídeo para vocês em função do último vídeo que eu gravei aqui no canal. Se tu não assistiu, volta lá e assiste, né? Depois que acabar esse, tu volta lá e assiste. O título do vídeo é Eu Sobrevivi ao Divórcio. E surpreendentemente esse vídeo me rendeu muitas mensagens no meu direct. O meu direct encheu após aquele vídeo com relato de mulheres que estão insatisfeitas, infelizes dentro do casamento, né? E não sabem o que fazer. Tem passado por um divórcio, por uma luta conjugal também e não sabem o que fazer, estão se sentindo desanimadas, sem forças, não conseguem ver mais esperança, não conseguem mais ter uma perspectiva de vida. Então o meu direct encheu e alguma das coisas que falavam lá era: Bruna, me ajuda, o meu marido ele é narcisista, o meu marido é de tal forma, eu não sou feliz, eu não sei o que eu faço, eu não sei que rumo tomar na minha vida. Eu não consegui responder todas as mensagens, inclusive os comentários daquele vídeo, se vocês entrarem lá e verem, né? Os comentários também é já uma extensão de tudo que aconteceu lá no direct. Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer uma clareza, te ajudar, quem sabe, de alguma forma, na minha simplicidade, né, com o que eu posso, tentar te ajudar a entender se o seu marido realmente ele é narcisista e se ele é, como que eu vou lidar com ele, como que eu vou lidar com essa situação. Então, o nosso vídeo de hoje é sobre isso, não sai dele, tá bom? Eu quero te pedir que tu curta esse vídeo, comente ele, compartilhe ele, e se tu ainda não é inscrito nesse canal, já te inscreve, fica por dentro aí de todos os vídeos, tá? Se tu tá chegando agora, seja muito bem-vindo, nós temos aí uma lista imensa de devocionais já prontos aí no canal, né? Vai ali na playlist já e já assiste todas elas, tá bom? Então, afinal de contas, eu acho que antes da gente falar sobre o que é exatamente o que a gente faz quando a gente identifica, a gente precisa saber se realmente, né, o seu marido, ele entra nesse perfil de alguém narcisista. Porque é um termo que foi agora, dos últimos tempos, né, muito falado, e às vezes a gente repete o termo, mas nós nem entendemos, na verdade, o que significa esse termo. Da onde que veio esse termo, né? Quais são as características, qual é o perfil, porque na verdade o narcisista é um conjunto de fatores, não somente uma característica que define, né? São algumas características que junto formam a característica de alguém que é narcisista. Então, é sobre isso que a gente vai falar essa manhã e nós vamos entender o que a Bíblia fala em relação a este comportamento e como que nós devemos agir quando nós identificamos, tá? Então, só para que vocês saibam, eu anotei aqui, ó, que narcisista é um termo que vem do grego. Narciso, ele era um jovem muito bonito que se apaixonou para sua própria imagem, que se apaixonou por ele mesmo, que ficava se admirando o tempo inteiro. Então, esse termo narcisista veio do grego, né, por causa de Narciso, tá? Então, antes dessa palavra surgir, dessa palavra ela ser tão utilizada como é hoje, né? A gente usava muito assim o termo, como ele é orgulhoso, né? Como ele é prepotente, como ele é dominador. Daí veio o narcisista para englobar todas essas características numa única pessoa. Então, eu vou te dar agora algumas características de um homem, de um marido, como a gente está falando aqui agora, né? Que pode se denominá-lo como um narcisista. Eu anotei aqui. Diz assim, tá? É alguém que se acha superior aos outros. Então, o narcisista, ele sempre vai se achar melhor que os outros, maior que os outros, que ele sabe mais do que os outros, né? Que ele sempre tá à frente dos outros. Outra característica, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de ser admirado, né? Alguém que gosta, né, de ser o centro das atenções
tem a sua autoestima elevada, vamos dizer assim, né? É um homem que tem a sua autoestima elevada. Isso não quer dizer que ele tenha motivos para isso. Às vezes ele nem tem motivos, né, para ter uma autoestima tão elevada. A sua aparência nem deixa tanto, mas o ego é tão inflado que ele consegue enxergar alguém que até mesmo ele não é, tá? Outra característica de um narcisista, ele mente facilmente, né? É um mentiroso nato, ele tem facilidade de mentir, jura pela mãe, jura por todo mundo, né? Já conhece alguém assim? Ele jura facilmente, mente facilmente e não sente nem culpa por isso, tá? Outra característica de um narcisista é que ele não aceita críticas. Ele não aceita ser criticado, ele não aceita ser confrontado, né? Ele não aceita que dizem que ele errou, por exemplo, né? Ele não aceita esse tipo de crítica, tá? O narcisista, ele tem empatia zero com outra pessoa. Literalmente, ele não tá nem aí para os outros. Ele não tá nem aí pra esposa, ele não tá nem aí se tu tá passando mal, se tu não tá bem, se tu não tá num dia bom. Por quê? Porque ele é egocêntrico, né? O centro da vida dele é ele, o centro de tudo é ele. Então, se ele estiver bem, não interessa como os outros estão. E é por isso que muitas mulheres que já identificaram, né, o seu companheiro, o seu esposo como sendo narcisista, sofrem tanto. Porque a mulher, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir importante, ela quer se sentir cuidada, e isso não parte de alguém que não pensa no outro. Alguém que não pensa no outro não vai pensar em ninguém, a não ser nele mesmo. Então ele não tem a empatia, ele não se coloca no lugar da esposa, por exemplo, dizer eu preciso cuidar dela porque hoje ela não está bem, ou até mesmo porque simplesmente ela é minha esposa, eu devo cuidar dela. Não, ele quer ser cuidado, quer ser amado, quer ser bajulado, mas não tem nada em troca para te devolver, né? Então essa é uma das características, ele não tem empatia. E o narcisista, ele é opressor. Ele é opressor, né? Ele é chantagista. Ele consegue fazer com que tu sinta a culpa de algo que ele cometeu, de um erro que ele cometeu, né? Ele consegue te colocar, vamos dizer assim, no chão mesmo, em palavras, né? Ele consegue destruir o teu emocional apenas com palavras, te colocando para baixo, porque o narcisista, ele precisa colocar ao outro para baixo para que ele se sinta bem. É uma maneira que ele tem de ataque, né? É te diminuir para que ele cresça, né? Então, algumas mulheres sofrem dentro do casamento por isso. Porque ao invés de serem cuidadas, amadas com palavras, né, com elogios, né, são sempre colocadas para baixo, a sua autoestima tá lá embaixo, porque o marido narcisista, ele tende a conseguir fazer isto com a mulher, né? Outra característica, ele é muito frio, né? Ele não tem compaixão, ele não tem dó, vamos dizer assim, né? Ele é frio, ele é calculista, ele é insensível, né? Ele tem muita desvalorização como uma arma dele, né? Eu passei por uma situação que hoje eu identifico que era uma situação em que ele era narcisista, porque ele dominava o ambiente onde ele estava comigo e fazia com que as pessoas achassem que eu é que era a culpada do casamento não dar certo, né? Que ele era a vítima, que ele era maravilhoso e eu é que não estava enxergando isso, não dava valor, né? Mas eu sempre digo que só quem sabe é quem tá dentro de casa, porque daí vem todas as acusações, toda a opressão, toda a mentira que o diabo usa a boca da pessoa para falar sobre a tua vida e tu acaba acreditando naquela falsa verdade e o ambiente que tu vive acaba sendo um ambiente terrível para se viver. Então eu entrei também nesse lugar, né? Mas naquele tempo, isso há 17 anos atrás, mais ou menos, não se falava sobre isso. Então a gente realmente simplesmente vivia, sobrevivia dentro daquilo, porque achava que era comum, né? E uma das características de alguém narcisista também, ele tem facilidade em trair. Ele geralmente já traiu a sua esposa, né? Geralmente ele já traiu de alguma forma. E trair, a gente tem o hábito de achar que é só quando acontece o ato físico, e não é.
né? A traição, ela começa desde quando ele não respeita a sua esposa e começa a curtir fotos de várias mulheres no Instagram. O respeito acaba, a traição começa quando ele começa a dar em cima de outras mulheres na rua, quando ele não respeita com seu olhar, quando ele simplesmente, né, não respeita a esposa que ele tem, usando todas as armas possíveis para galantear outras mulheres. Então isso também é uma forma de adulterar, porque o adultério, ele tem um planejamento, ele não acontece de uma hora para outra, né? Primeiro tu olha, depois tu curte, depois tu comenta, depois tu vai lá pro direct conversar escondido até que o ato se consuma. Mas o adultério já começou lá, né? Nas primeiras ações ali de curtidinha, de mulheres de biquíni, todas essas coisas aí que você já sabe como funciona. Só que para a gente conseguir entender e identificar realmente um narcisista, o que a gente vai fazer, por que eles se comportam assim, eu quero te convidar a abrir a Bíblia, porque a gente trabalha, vive baseado na Bíblia. Então, abre comigo lá em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: lembrem-te disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres próprios do que amarão a Deus. Ou seja, Paulo escreveu aqui, olha quanto tempo atrás. E ele já estava divertindo, né? Olha só, vai acontecer isso. As pessoas serão amantes de si própria. Elas serão amantes dos seus próprios desejos, é o que Paulo está dizendo aqui para nós. Então, hoje, conviver com alguém assim é desafiador. É desafiador. Só que eu quero te lembrar uma coisa antes, né? Claro que eu preciso abrir um parêntese para o que eu vou falar agora a seguir. Existem algumas coisas que a Bíblia nos dá respaldo, porque nós precisamos viver debaixo de uma direção de Deus. Nós precisamos viver debaixo do respaldo de Deus. Por quê? Porque nós nascemos de uma natureza pecaminosa. Todos nós, você que está escutando aqui esse vídeo, nós pecamos, nós erramos e estávamos separados do amor de Deus, separados da salvação. Mas a graça de Deus nos alcançou e nos trouxe nessa segunda chance. Então nós também erramos, nós também pecamos, mas através do nosso arrependimento, o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa história e nos deu agora acesso, né, à salvação, a uma nova vida com Ele. Então eu acredito que qualquer pessoa que tenha um encontro com Deus real muda a sua história. Qualquer pessoa que realmente conheça a Cristo muda a sua história. E talvez tu que está escutando esse vídeo pode até me dizer assim: Bruna, mas o meu marido, ele conhece Deus, ele vai na igreja. Alguns até pregam, até servem. Eu quero te dizer, não conhece. Não conhece. Conhece só de ouvir falar, não teve uma experiência de verdade com Deus. Porque aquele que tem uma experiência real com o Senhor não consegue mais pecar em paz. O fruto do Espírito começa a dominar tanto que a obra da carne começa a ficar cada vez mais distante. Então o teu marido, que tu tá me dizendo que talvez conheça Cristo, mas tem essas práticas que a gente falou aqui de alguém com uma característica narcisista, ele só conhece de ouvir falar, ele não teve um encontro com Deus. Então a primeira coisa que eu quero te orientar, se tu identificou aqui nesse vídeo, né? Eu estou casado com alguém narcisista. Eu estou casado com um marido com uma característica narcisista. É entender que ele carece da graça de Deus, tanto como tu, assim como eu. Ele carece da graça de Deus. Só que existe um ponto que eu falei sobre o respaldo ali, né? Se você já chegou, né? Você já está no estágio, você já foi traída várias vezes, o seu marido, ele te trai, ele tá trazendo adultério para dentro da tua casa e ele já foi agressivo fisicamente contigo. Eu quero te dizer, procura ajuda, procura conselho, procura alguém da sua confiança, se aconselhe,
peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda para os seus pais, peça ajuda para um líder, né, que vai te orientar conforme a palavra de Deus, porque daí já chegou, vamos dizer, no estágio máximo, né? Ele já te traiu, ele já, tipo, te agrediu. E eu gosto sempre de dizer que quem é capaz de agredir, de bater, de machucar, é capaz de matar. Então isso é muito sério, né? Então, por isso, a gente fica tapando às vezes só com a peneira, né? O evangelho às vezes errado, distorcido, começa a nos impor que nós precisamos suportar a agressão, sermos machucadas até a última das consequências e precisamos permanecer, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza que não é isso que o Senhor tem, é para tua vida. Então, se tu já está nesse estágio, corre, peça socorro. Sabe? Peça socorro, não pode mais continuar dessa maneira que está. Peça socorro para as pessoas certas, procure o seu pastor, procure as pessoas de confiança, que você possa abrir o seu coração e ter uma direção de Deus, tá bom? Porque o que eu vou falar aqui agora é para as mulheres que se identificaram, mas ainda não chegaram nesse estágio ainda. Porque se você chegou nesse estágio, acabou o vídeo para ti. Vai logo pedir ajuda, vai logo, sabe, falar com alguém, não deixe isso só pra ti. Tem mulheres vivendo por isso e guardando isso sozinha pra elas por vergonha, porque elas começam a achar que tudo isso tá acontecendo por culpa delas, porque elas não são boas o suficiente como esposa, porque elas não são, sabe, suficientes mulheres pra eles. Então ele consegue colocar na cabeça dela que o que ele está fazendo, tudo que ele tá fazendo de errado, a culpa é dela. E o Senhor fez o casamento para ser o melhor lugar do mundo. É para ser para sempre. Os filhos vão crescer, vão sair de casa, vão ter suas vidas e vai te restar o teu esposo. É para ser maravilhoso, sabe? Vão ter dias que vão ser difíceis, vão ter dias de luta? Vão. Todo relacionamento é assim. Mas a sua grande parte tem que ser prazeroso, tem que ser leve, tem que ser feliz, tem que ter cumplicidade, fidelidade, respeito, sabe? Amor a Deus acima de todas as coisas, sabe? Então eu vou dar algumas orientações para ti que identificou, tá bom? Uma dessas é ore. Peça a Deus orientação e sabedoria para lidar com seu marido. Peça a Deus orientação e sabedoria. A Bíblia diz, peça sabedoria e Deus vai te dar muito. Você precisa ter sabedoria. Você precisa saber a hora de falar. Você precisa saber a maneira de agir. Entender que por trás de uma pessoa ferida, tem alguém que foi ferido, né? Ele tem um histórico de vida. Tenta conversar com ele. Entender como foram a sua criação, os seus pais, né? Como é que foi a educação, de que maneira foi. Tente compreender, tenha paciência. Saiba a maneira de se comportar, a hora certa de perguntar as coisas também. E ore. A sua oração vai ser, Senhor, marque o encontro com meu marido. Marque o encontro com meu marido, porque a Bíblia fala que o Senhor passava pelos lugares e onde encontravam ele, a situação era mudada completamente. O Senhor, ele transforma cenários terríveis em milagre para a honra e glória dele. Então, ore incansavelmente pelo seu marido. E no tempo dessa espera, seja sábia, seja paciente, seja amorosa, derrame graça sobre a vida dele, derrame misericórdia. A mesma misericórdia que o Senhor derramou sobre a sua vida, derrame sobre ele. Porque misericórdia, já falei isso num vídeo, é dar para o outro aquilo que ele não merece. É fazer pelo outro aquilo que ele não merece. Porque a maneira com que Jesus ele ganhava o coração das pessoas era amando. Então essa é a maneira que tu vai ganhar o coração do teu marido, é amando. Mas ora sem parar, ore o tempo inteiro. E nesse processo de orar, nesse processo de esperar a transformação dele, porque você precisa crer que isso vai acontecer. Você vai orar e a oração é crendo que vai acontecer esse encontro dele com o Senhor, ele vai mudar totalmente. Nesse processo você precisa estar bem. Então, se cuide nesse processo. Cuide de você, cuide da sua mente, faça exercício, vai tomar café com as suas amigas, tem alguém de confiança para falar, não guarda tudo para si, porque senão tu vai acabar explodindo, sabe? Faça uma terapia. Terapia não é do diabo não, viu? Tira isso da tua cabeça. Terapia não é do diabo, sabe? Faça uma terapia. Faça exercício físico, tenha uma boa alimentação.
Tenta ver a vida de maneira mais leve. Se você tem filhos, cuide dos seus filhos, cuide do coração deles. Não deixe que eles sejam contaminados, não fale mal do seu marido para os seus filhos, sabe? Cuida bem do coração deles, porque um dia essa história inteira vai se transformar em nome de Jesus. Mas se você já criou uma raiz ali no coração dos seus filhos, vai ser mais difícil. Então, cuida do coração dos seus filhos, tenha tempo de qualidade com eles, entende? Vai cuidando, já vai preparando o ambiente para essa transformação que vai acontecer. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar e a falhar em alguma área. E algumas pessoas têm essa falha no caráter. Uma vez eu ouvi alguém falar que o Senhor, ele muda tudo menos caráter. E por um momento eu cheguei a concordar, porque eu pensei assim, caráter é uma questão da pessoa querer, ela precisa querer, né? Ela precisa querer para que mude. Mas o Espírito Santo falou para mim, não tem nada que eu não possa fazer. Não tem nada que eu não possa fazer. O Senhor vai amolecer o coração de pedra do seu marido. Porque alguém narcisista, alguém frio, né? O coração empedrado mesmo, mas profetize sobre o coração dele. Senhor, troca esse coração de pedra por um coração de carne, sabe? Deus, traz uma sensibilidade para ele, Deus, porque eu preciso, eu te clamo, te suplico por um casamento transformado, e o Senhor é capaz de transformar. Então, existem algumas situações que eu preciso te dizer, né? Você escolheu estar nesse casamento, você casou, então você vai precisar também de algumas renúncias, porque as pessoas não querem abrir mão de nada hoje. Então, simplesmente, né? Eu vi que ele é frio, então vou me separar. Ora por isso, ora pela debilidade do seu marido. Eu tô lembrando aqui novamente. Eu não estou falando de maridos que já cometem adultério à torta e à direito, desrespeitam a família, os filhos e ainda te bate. Eu não tô falando desse caso. Esse caso precisa de ajuda urgente. Já falei isso, né? De uma posição urgente. Mas no outro caso, ora, incansavelmente. O Senhor transformou minha vida, o meu caráter, a minha índole, transformou a tua. Eu tenho certeza que debaixo de uma graça que Deus nos dá, Ele vai transformar a vida do seu marido também, tá bom? Continua orando por ele. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi interessante para ti, se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Que fala sobre casamento, que fala sobre a criação dos filhos, que fala sobre relacionamento, sobre vida financeira, coloca aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que você gostaria que eu gravasse, falando à luz da palavra, claro, né? Qual é o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal? Que eu vou estar lendo aqui e de todo o coração vou estar gravando para vocês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.